pessoas que tinham necessidade. Sabe por quê? Porque as pessoas viam que existia alguém com necessidade e traziam as doações, as ofertas, vendiam seus terrenos e traziam até os pés dos apóstolos. Ou seja, a igreja primitiva tinha um cuidado com a necessidade do outro. O coronavírus, ele parou a economia, ele parou os empregos, ele parou muita coisa. Mas ele não parou a obra de Deus que tem sido feita na Sal e Luz. A Sal e Luz continua firme e forte. Então eu te convido nessa noite, com a mesma alegria que você está aí louvando, que você traga o seu dízimo e a sua oferta. Porque quando Deus toca no teu coração para ofertar, às vezes de uma maneira diferente, é porque tem outra pessoa num outro ponto orando. Senhor, eu não tenho nada na minha casa. Senhor, eu preciso de algo. E aí, através da igreja, essa pessoa recebe. Seja o que ela estiver precisando, seja um remédio, seja às vezes alguma outra coisa. As visitas da Sal e Luz continuam acontecendo. Então, nesse momento, eu quero te convidar, assim como a igreja primitiva, deposite aqui os seus dízimos, as suas ofertas, na noite. Você venha com alegria falar para o Senhor, Senhor, a minha força, a minha alegria, ela não vem do homem, ela não vem daqui, ela vem de Ti. A nossa força para continuar, mesmo em meio a dias difíceis, vem de Deus. E Ele é contigo. Então eu te convido a louvar ao Senhor conosco nessa noite. Que mesmo que tudo dê errado, se alegre na presença do Senhor. Porque o controle continua na mão dEle. E nunca vai sair. Ele tem o controle de tudo, amém? Vamos louvar? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Você pode louvar ao Senhor mais uma vez? Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não aconteça do jeito que você quer, mesmo que não venha no tempo que você quer, se alegre na presença do Senhor, porque além de Ele ter o controle de tudo, Ele sabe o que você precisa. Às vezes a gente pede achando que a gente precisa, mas a gente só quer. Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Então adore o Senhor uma última vez. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que os teus olhos não enxerguem a solução, se alegre na presença do Senhor. Amém? Ainda Que a figueira não floresça, fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluias. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. E isso não é um bordão do crente, isso é uma verdade que nós podemos contrastar nesta noite. Porque o Senhor tem sido extremamente cuidadoso conosco. Queridos, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, eu gostaria que, por gentileza, a igreja abrisse no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, nós leremos a partir do versículo de número 11. Lucas 7, 11. Amém? Eu espero. Amém, queridos? Lemos todos juntos. Lucas capítulo número 7, a partir do versículo 11, nós vamos ler o que tem por título O Filho da Viúva de Naim. E diz assim o versículo 11: E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe,
que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amantíssimo Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Nós Te louvamos mais uma vez nesta noite. Nós estamos gratos, Senhor, porque até aqui Tu nos ajudou. Nós estamos gratos, Senhor, porque Tu foi consolo, Tu é consolo, Tu permanece sendo consolo. Deus querido, nesta noite fala conosco. Pai, toma, Senhor, controle da nossa mente, do nosso raciocínio, e Deus leva o nosso nos a Tua palavra, nos ensina, nos alimenta, derrama sobre nós o esclarecimento da Tua palavra, para que vivamos. Deus querido, cerca esta igreja com moradas de fogo. Senhor, que toda obra, Senhor, que todo dado, que toda seta, que toda influência negativa, que toda hoste do inferno agora, imediatamente, no Teu poder, na Tua autoridade, sob o Teu nome, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Pai amado, fica conosco, fala conosco. Espírito Santo, sonda-nos, examina-nos, Deus, e vê se há algum caminho mau, e nos conduz ao caminho reto nesta noite. Assim clamamos, gratos pela Tua doce e rica presença, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Deixe-me falar para vocês nesta noite. Eu fiquei muito pensativa sobre a palavra dada no domingo, né? Que o pastor Celso trouxe, do doador e do receptor. E aquilo ficou latente na minha mente, e ele me ligou e falou: Catinha, tem como? Eu falei: tem, claro que tem. E aí veio na minha mente, mas assim, uma coisa, isso pouco acontece comigo, mas assim, o filho da viúva de Naim, o milagre da ressurreição do filho de uma mulher viúva que morava em Naim. E eu quero que você agora vivencie comigo, nesses poucos minutos, e eu vou ensinar uma coisa para vocês muito importante. A Bíblia, você precisa lê-la construindo uma imagem real, porque tudo que aconteceu aqui é real, permanece sendo real. Então você experiência da palavra, construir na sua mente uma cena. Araxemieria canta. E aí eu quero trazer para vocês, mas essa passagem só está escrita no Evangelho de Lucas, mas é uma passagem belíssima, impactante, maravilhosíssima. Porque diz que o nosso Senhor Jesus, ainda antes, de ter o seu martírio, durante o seu ministério aqui na terra, ele tinha saído da cidade de Cafarnaum, que era o QG onde todo mundo se reunia, e ele tinha acabado de fazer um dos seus muitos milagres, que era curar o servo de um centurião. A Bíblia diz, lá antes, no capítulo 7, que Jesus foi chamado a ir à casa de um centurião, porque esse centurião era muito, muito, muito bom, e ele tinha um carinho pelos seus servos, e ele mandou um recado para Jesus: Jesus, vem à minha casa, o meu servo está doente, e eu sei que se o Senhor vier, ele vai ser curado. É aquela passagem que aquele homem entende, olha que coisa tremenda, um homem que entende quão grandioso era Jesus, quão magnânimo era Jesus, como santo era Jesus, que ele diz: ô Jesus, não pisa na minha casa não, porque eu não sou digno de te receber na minha casa, mas eu sei do teu poder. E aí, a Bíblia diz aqui no versículo 11, que passado poucos dias, e tem historiadores que dizem que não foram poucos dias não,
foi assim. Hoje, Jesus está em Cafarnaum e amanhã, ele já acabou, saiu de Cafarnaum, ele estava já em Naim, uma cidade pequenina, uma cidade agrícola, uma cidade que tinha poucas casas. Era uma coisa assim, sabe, bem seropédica, linda. Você riu por quê, Harrison? E aí diz que, olha que coisa tremenda, Carlinha hoje não, Carlinha todo dia usada, esse mistério eu vou abrir. Como ele tem cuidado de mim, como ele tem cuidado de você. Ele sai de Cafarnaum, e não tinha moto, carro, não tinha nada disso. Ele vai em direção da cidade de Naim, que fica uma distância de 52, alguns dizem 52, 55, chegam até contar 60, né? Saindo de Nazaré, e ele vai para essa cidadezinha. Diz que ele levou, porque já foi comprovado, isso na nossa era aqui contemporânea, pessoas saíram de Cafarnaum e fizeram um caminho que Jesus também fez, e levaram cerca de mais ou menos 10 horas de caminhada. 10 horas de caminhada. Você vai entender o porquê desse detalhe ser tão importante. Jesus sai de uma cidade, faz milagre, está cansado, está exausto, e ele vem, olha que coisa linda. Ele pega e fala assim, não posso parar, continuemos, agora nós vamos para Naim. E ele anda cerca de 10, 11 horas. Para quê? Para chegar, Juninho, numa cidadezinha. Olha que coisa linda, a Bíblia é perfeita. Eu vivo repetindo isso, mas é porque é perfeita. Diz, querido, que Jesus chega naquela cidade, depois daquela caminhada todinha, juntamente com os seus discípulos, e Lucas, que era um escritor fantástico, ele pega e ele faz o seguinte, ele fala assim, Jesus, seus discípulos e uma grande multidão já é grande. Mas Lucas quis dizer assim, era muito, ele quer trazer ênfase, ele quer trazer destaque. E aí Jesus entra naquela cidade com uma grande multidão e de repente ele se depara com uma outra grande multidão. E aí ele fica sabendo que aquela multidão que estava saindo de Naim, estava indo para fora da cidade, e estava saindo porque era um cortejo fúnebre. Ali havia um moço que faleceu. E o detalhe, filho único de quem? De uma viúva. Presta atenção que coisa linda. Entrando a comitiva, a caravana, trazendo a vida, a ressurreição, o autor e consumador da nossa fé. E saindo para tristeza. Você está pegando? Aleluias. E aí, queridos, Jesus olha para aquilo. Jesus era extremamente incomodado. Há um ser incomodado, Jesus é um ser incomodado. Ele olha para aquilo ali, ele vê, e no meio daquela multidão ele consegue ver a mãe. Não interessa a situação que você está passando, não interessa a multidão que está te tampando, Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo. Não onde você está, a Bíblia diz, se eu subir no mais alto céu, Ele me encontra, se eu descer no mais profundo do abismo no céu, Ele ali me busca e me acha. Ele não tirou os seus olhos de mim em nenhum momento, não tirou os olhos de você, Ele não tira nem da sua família, nem daquilo que você ama. A coisa é muito séria. E aí ele olha, ele consegue, e aí diz a coisa mais bela relatada na Bíblia, entre tantas outras. Toda vez que eu vou pregar, eu vou dizer que tudo é mais bonito. Porque de Jesus é tudo lindo. E ele diz assim, e ele se encheu de íntima compaixão. Quando a Bíblia, Lucas relata isso, ele fala íntima compaixão, sabe o que é? Ele olhou para aquela mãe
Ele viu a situação daquela mãe e ele ficou tão incomodado, que ele, queridos, ele viu aquilo. E quando diz que é íntimo, intimidade quer dizer aproximação. Mas Jesus, queridos, quem aqui já teve a oportunidade de ir num velório, né, numa situação dessa, de dor, ou parecida, ou semelhante, enfim, você chega lá, você é solidário. Você também se condói, Carlinha. Você também sente a dor, Mônica. Você é solidário com aquilo, você é participativo daquilo. Mas quando Lucas diz que Jesus se encheu de íntima comunhão, é que diferente da gente. Ele vive, ele pega aquela dor daquela mulher e fala assim: essa dor é minha. A dor que aquela mulher estava sentindo, Jesus sentiu. Nós podemos ser solidários, nós podemos ser fraternos, nós podemos chegar diante de alguém que está passando uma necessidade e falar assim: eu entendo a sua dor. Claro, eu crio um conceito, eu imagino, eu sei, Janete, Fabrício, eu sei, Iris. Eu sei, eu imagino. Mas Jesus não imagina, ele vive, ele absorve. Ele absorve. Queridos, uma vez o anjo arcanjo chegou para Maria. Ah, Maria. Ele chega: Maria, bem-aventurada esta mulher. O nome dessa criança será Emanuel, que significa Deus conosco. E aí, a gente se esquece de um detalhezinho. Não é só Deus conosco, não. Não é só Deus entre nós, não. Olha a grandiosidade da presença do Espírito Santo e da obra magnífica do Espírito Santo. É Deus dentro de nós. Não é do lado, não é é dentro, é habitando. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito vive, então ele absorve a minha dor. Você não passou nada nessa vida sozinho. Ele esteve com você. Carlinha falou: ele estava ali se alegrando com você. Você chorou? Ele estava ali sentindo a sua dor. Não existe outro Deus, não existe outro amor. Eu acho lindo uma palavra que Paulo fala. Nós estamos nos grupos de estudo, nos pequenos, não tem nada de pequeno. No grupo de estudo, é grandioso, esse grupo é grandioso. E ele diz uma coisa tremenda, inefável, coisas inefáveis, ou seja, não dá para explicar. João fala: imenso amor. E aí Jesus é um ser extremamente incomodado, que ele olha para a mulher. E Jesus, queridos, olha só, a gravidade da situação daquela mulher. Aquela mulher, a Bíblia diz que ela está naquele momento de dor ali, enterrando o seu único filho. Aquela mulher ali só não estava só enterrando o filho, não. Ela estava ali vivendo, o emocional dela estava destruído. O espiritual dela estava destruído. O financeiro dela estava destruído. Kátia, por quê? Porque o amor da vida dela morreu. O filho, ela já tinha experiência do luto com o marido. Ela estava se achando uma das mulheres mais, espiritualmente, mais tristes. Morreu o filho. E antigamente se dizia: tais coisas aconteceram, alguma coisa, ela pecou. E ela perdeu ali, estava perdendo ali a sua condição de sustento, de provisão. O seu protetor, aquele que daria provisão para ela, tinha morrido, seu único filho. A sua linhagem, a sua história acabou ali. E Jesus, de íntima compaixão, queridos, olha só que coisa linda. Vou falar Lucas 20 vezes lindo. Edita aí. A Bíblia diz que em um determinado momento, a Bíblia diz vários milagres que Jesus fez. E muitas pessoas, leprosos, cegos, mudos, chegavam para ele, né, ou eram levados, e ele perguntava: o que você quer? Né? A pessoa chegava: quero ver, quero andar, mas tinha uns que a pessoa não falou nada. E ele ficou incomodadíssimo. Querido, muitos de nós estamos aqui hoje, você não falou nada, você não pediu nada, mas ele ficou tão incomodado que ele te trouxe com cordas de amor, mas ele te trouxe. Você não sabe como você chegou aqui, mas eu quero dizer uma coisa: isso é corda de amor, porque você mesmo, você não clamaria, você mesmo, ele te puxou.
determinado momento, no início de tudo, está Jesus numa festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia. E aí ele está lá na festa, chega quem? Maria. E Maria chega e fala assim: Jesus, acabou o vinho. E ele vira para a mãe e fala assim: e daí? Que tenho eu a ver com isso? Não é chegada a minha hora? Sabe o que Maria fala? Ai, gente, eu fico olhando para Maria, carinhando assim, mãe, meninas. Eu fico falando assim, ó, fala, tudo que ele, ela deve ter dado um risinho, tudo que ele pedir, façai, porque eu conheço, saiu de mim, eu e o pai dele, José, procurando ele, porque ele é um menino tão incomodado, que se esqueceu de nós e foi lá conversar com os doutores. Ele não aguenta, ele não vai aguentar ver a alegria acabar, ele não vai aguentar que esse casamento se estrague. Ele, quando está, ele vai fazer alguma coisa. Gente, a Maria fala e ele já lá, pum, enche as talas de água e multiplica o vinho. Ele não ia deixar aquele casamento acabar. Certa vez, eu fico vendo Maria, tipo assim, Tolinho, te conheço, teu amor, olha. E aí, uma vez, você conhece a história, Jesus está cansado, está com fome, tadinho de Jesus. E ele está sentado lá no cantinho, os discípulos saem para ir lá buscar comida. Quem aparece no poço? A mulher samaritana. Ele podia ter ficado quieto, ele falou assim, essa mulher não vai continuar tendo a vida que ela tem, não. Eu estou incomodado. Não, ninguém chegando na minha presença vai sair do mesmo jeito. Ô moça, me dá água. Chebe. Se me iria mandar achai. Ô querido, você só não vai beber da água da vida se você não quiser. Porque se tu, querido, abrir a boca, der o primeiro passinho, fizer o mínimo do esforço, ele vai, pum, te infundar. Bebe água. E ele sente íntima compaixão por aquela mulher. Diz a Bíblia. E ele sente aquela dor. E ele fala, hoje não. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Hoje não. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre tudo que está acontecendo? Hoje não. Eu cheguei em Naim. E Jesus está dizendo, eu cheguei na sua casa, Adriana. Eu cheguei na sua casa, Marcinha. Eu cheguei na sua casa, Céus. Eu cheguei na sua casa, mãe. Miriana, eu cheguei na sua casa. Amanda. Hoje não. Aleluia. E aí? Gente. Aí ele chega e vai lá. Eu fico imaginando toda aquela multidão, né? Sem entender nada, uma multidão entendendo, a outra também não. E ele fala assim, olha que coisa linda para a mãe. Chora não. Porque a alegria está chegando. Chora não. Mas sabe, queridos, é a mesma coisa se chegar para uma pessoa enlutada e falar assim, chora não. Mas aquela dor vai continuar. Você está querendo ser carinhoso, você está querendo trazer uma palavra boa. Só que você não vai resolver o problema, mas ele tem poder para resolver problema. E aí ele diz assim, chora não. Senti a sua dor. A morte está ali, mas aqui está a vida. Ele vai... Ele toca no esquife, o menino levanta, ele entrega para a mãe. Queridos, não interessa a situação que você está passando, eu volto a dizer isso. Em momento algum, por 1/1000 de segundo, pense em largar este Jesus que ama cada um de nós de maneira surpreendente. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele sente a minha dor, Ele sente a sua dor. A Bíblia diz que existe cálice lá no céu, com todas as lágrimas dos santos. Nenhuma se perdeu. Nenhuma se perdeu. E eu fico imaginando, Jesus quando toca naquele esquife, cumpre-se aquilo que foi dito lá em Isaías, lá no capítulo de número 25, que Ele aniquilará a morte e enxugará dos olhos toda lágrima. Lá em 1 Coríntios, gente,
Eu fico imaginando, queridos, Deus chegando lá e a morte ali reinando, e ele chega assim, ele deve, queridos, aquilo que nós leríamos depois, Paulo escreveria lá em Coríntios, ô morte, aonde está o seu aguilhão? Ô morte, ô inferno, onde está a sua vitória? Tragada foi a morte na sua vitória. Queridos, Jesus, ele se escondeu e falou, hoje não, eu vou mudar a situação, ele tem poder para fazer tudo e muito mais além. E aí, diz a palavra de Deus que todo mundo vendo aquilo fica, e essa das três, Jesus ressuscita 3 pessoas. A filha de Jairo, Talita, cume, levanta, e Lázaro, esse foi o primeiro das 3 ressurreições que Jesus fez. E eu fico assim imaginando o que isso recuaria para a gente, porque a Bíblia diz aqui nos 2 últimos versículos que naquele momento todo mundo, olha, se levantou um grande profeta, no nosso meio, e nós hoje sabemos que ele é maior. Ai, coisa linda. Sabe onde fica Naim? Eu fui ler, eu também não sabia não, fui ler ela num livrinho lá. Naim fica próximo, pertinho, 4 quilômetros do Monte Hermon. Sabe quem é o Monte Hermon? É aquele montinho, o Tabor também, onde houve a transfiguração. De um lado, aparece dor. Chora não. Mas saiba que se você chorar, estou eu aqui sentindo a sua dor e segurando você, porque amanhã você vai levantar e vai comer boa comida e vai continuar a caminhada. O que isso tem a ver conosco? Porque nós somos imitadores de Cristo e Paulo diz, vós sois embaixadores de Cristo. Como é que você, querido, sabendo que o Espírito não é qualquer Espírito não, o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Filho, habita em você, não vai ter a mesma misericórdia, compaixão com os outros, como o próprio Jesus teve, porque diz que ele se fez carne para sentir tudo que a gente sentia. Para em tudo ser testado como nós seríamos testados. E não se achou falta nenhuma nele. Então, queridos, quando eu vejo a dor de alguém, eu não posso apenas dizer as seguintes frases que a gente se escuta mais. Coitado, eu imagino a dor dele. Isso não vai fazer diferença nenhuma na vida do outro. Eu imagino. Eu sei como é. Graças a Deus não é comigo. Glória a Deus que foi com o filho dela. A gente não fala isso, né? Mas ainda bem que foi lá, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Nós não fomos transformados em templos do Espírito Santo para a gente não ter amor, não transbordar em amor, não ser doador de amor. Não adianta pregar o Evangelho e vendo um chorando, não se condoer. Ver um louco e não se condoer. Mas não é só dizer assim, tadinho, se ele fosse para a igreja, ele seria curado. Evangelho significa ação. Virtude significa, pastor Celso pregou isso aqui domingo passado. Virtude é um poder que ele age. Ele se move. A Bíblia diz sobre o Espírito Santo, vem, ó vento do Espírito, vem dos 4 cantos, ele circula, ele passeia, ele age. Não é possível que venda um filho, não é possível que venda um pai, não é possível que venda um esposo, não é possível que venda um vizinho, não é possível que eu veja caminhando para a perdição, para o adultério, para a lascívia, para a fornicação, para o roubo, para o escândalo, para a morte eterna. Não sinta íntima compaixão para ser transformador daquela vida. Não é cesta básica. Nós não somos um povo, queridos, assistencialista. Vou resolver o problema no momento. Não, nós temos todo o poder. Jesus diz, eu digo para vocês, vocês estão espantados com o que eu faço? Eu digo que vocês farão coisas maiores. A vida está em nós. A graça está em nós.
Nós fomos forjados. Ai, coisa linda. De novo, Lucas, coisa linda. Ele diz que vocês serão refinados, passadios no crisol com a prata. Vocês vão brilhar. E como fogo para tirar tudo, vocês serão passados pelo fogo. Mas quando sair, quando você sair dali, queridos, vamos nos mobilizar. Esse evangelho não é um evangelho, queridos, que vendo a dor alheia, só, queridos, se sensibiliza. A nossa dor tem que atuar. Tem que atuar. Sabe o que está acontecendo com um monte de gente aí fora? Está morrendo todo dia. Olha, queridos, adoro, vou aproveitar isso aqui. Vou terminar. Coronavírus, Covid-19. Acho tão bonitinho esse Covid-19. Você acha que isso é o fim? Não. Não é nada. Covid-19 não é nada. Covid-19 é só assim, ó. Acorda. Desperta tu que dormes. Sabe o que é o Covid? Numa analogia, claro que o nosso Jesus é melhor. É ele chegando lá de Getsemane e falando assim: Pedro, João, Tiago, nem por uma hora puderam vigiar. Sabe o que é Covid, queridos? A Bíblia diz, leia isso, queridos. Apocalipse, capítulo número 4 e Apocalipse de número 5. Leia os dois capítulos. Existe um versículo no capítulo 4 que diz assim, que João, ele viu, ele teve aquela visão, aquela realidade, aquela coisa verdadeira. Chegou lá, ele viu um trono, e naquele trono ele via que tinha um arco celeste, e embaixo daquele trono saía um relâmpago. Sabe o que significa isso? Segue lá para mim, que eu vou terminar aqui. Lá em Apocalipse, abre, esse é um dos livros mais fáceis, né? Apocalipse. E outra coisa que eu vi dizendo, não é para você chegar assim, ó, fazer o sinal da cruz e dizer, Senhor, me protege. Porque eu não gosto de Apocalipse, nada. Esse aqui, ó, é o melhor livro da Bíblia. É o livro que diz assim, ele esteve no controle no início, ele está no controle no meio, e ele vai consumar perfeitamente a obra que ele tem conosco. Lá no livro Apocalipse número 4 diz assim, vou falar aqui rapidinho. Tá, queridos? Depois vocês, por gentileza, leiam tudo. Diz assim, Apocalipse número 4, estava aqui, ó, batido verso 2. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E aí ele vem dizer aqui no versículo de número 5, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Sabe o que significa este arco celeste? Aliança, misericórdia, graça que Deus tem para conosco. O trono dele é assim, misericórdia, graça. Mas diz que por debaixo saem relâmpagos, saíam trovões. Sabe o que é isso? Significa juízo. Juízo. Sabe o que significa? Significa que nós estamos com nossos dias contados. A Bíblia no capítulo número 5 vai dizer que João, ele olha e ele vê o que, queridos? Um cordeiro que foi morto e reviveu, e o único capaz de abrir o livro. Chegar no Covid. E de repente ele olha de novo e ele vê quem? Um leão. E esse leão é da tribo de quem? É o tribo de quem? De Davi, ramo de Jessé. Exaltado, glorioso. Sabe o que está acontecendo, queridos? Você precisa despertar para isso. É que nós experimentamos da graça, da misericórdia do Cordeiro que foi morto para que nós tivéssemos livre acesso a Deus. Mas ele, quando voltar, não é como o Cordeiro. Quando ele voltar, ele volta como leão. O Covid, sabe o que o Covid é? Tem gente, que desgraça. Não, não é desgraça. O Covid, para aqueles que estão atentos, para aqueles que têm azeite, que ainda estão esperando o noivo, vai dizer, é um juízo parcial, é chamando, é convocando, é dizendo assim, ó, vem, 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 vem. São os 7 selos sendo abertos. Agora, quando eu começar a derramar a taça da ira, ninguém me segura. Você está entendendo? Sabe juízo? Sabe tempo?
Sabe o que está dizendo? Que nós daqui a pouco seremos arrebatados, tomados em nome de Jesus para vivermos com Ele. E Ele vai chegar e dizer assim: o que foi que você fez? O que foi? Ele diz que muitos vão chegar lá: Senhor, estou aqui. Ele não te conhece. Mas como? Fiz tudo. Não. Você viu? Não viu. Você viu com fome? Não alimentou. Você viu indo para o inferno e não teve coragem de dizer assim: ama. De ser transmissor, de compartilhar da graça, porque de graça você recebeu, de graça você dá. E o tempo está passando. E a cobrança vai chegar. Se nós não, preste atenção nisso. Eu falo isso por mim. Não é que a igreja, a direção da igreja queira que você faça não é isso. Nós estamos buscando, isso é uma cobrança para o reino. É reino. Isso é para você. É para você. Você que tem que doar, você tem que ir. Gente, você está dentro da sua casa, casada com seu esposo, sua esposa, seja o que for, e você vê que aquilo ali está acabando, e você não se move, e você não se mobiliza. É queixa, deixa para Deus, eu não quero saber. Gente, a gente não perde família, a gente não perde amigos, a gente não se prostra, a gente não tem... Querido, tem gente que está assim, ó: Jesus volta logo, Jesus volta logo, Jesus volta logo, Jesus volta logo, porque eu não estou aguentando. Não. Essa vida aqui é boa. Essa vida aqui com Ele é muito boa. É para você fazer festa aqui também, é para você se alegrar aqui também, é para você conquistar aqui também, mas é para você se mobilizar. Você tem que ter o mesmo coração de Jesus. Há um livro lindíssimo de Max Lucado que diz assim: simplesmente como Jesus. Seu coração tem que ser como Ele. Você tem que ver a dor alheia e você tem, querido, tem que senti-la como sua. E você tem que querer. Olha só que coisa linda. Você tem poder para resolver alguma coisa? Não. Mas quem está dentro de você tem poder para fazer. Ele é que tem poder para restituir. Ele que tem poder para curar. Ele que tem poder para renovar. Ele que tem para, sabe, coisa linda, para recomeçar. Em nome de Jesus, a caravana da vida está passando. Está passando. E Jesus está te convidando: vem. Mas não para ser uma multidão, é para tocar também esquife, é para levar o meu nome, porque quando vocês fizerem isso, vai todo mundo saber que ali em Seropédica, na sua casa, no seu bairro, seja onde for, existe a gente de Deus. Aleluias. Fique de pé nesta noite, meu querido e minha querida. Carlinha disse: Carlinha, você está aqui. Tá. Disse que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada em nenhum momento, em nenhuma situação. Nada. Perfeitinho. Eu sei que você precisa de coisas. Eu também preciso. Eu sei que você precisa de portas abertas. Eu sei que você precisa de cura. Eu sei que você precisa de paz. Eu sei que você precisa que Deus entre dentro da sua casa e traga salvação. Eu sei que você precisa, eu preciso. A Bíblia diz: eu sei que vós precisais, eu sei do que vocês necessitam. Eu sei porque que você anda ansioso. Eu conheço, mas eu tenho cuidado de vós. Eu sei que você está passando por aflição, eu sei que você está passando por luta, mas eu conheci todo tipo de luta. Eu conheço, eu digo: não temas. Feche seus olhos nesta noite. Sabe, naquele dia a gente não vai ter mais o que dizer.
A gente não vai ter como pedir mais desculpa. A gente não vai ter como fazer nada. O agora é o agora. O agir de Deus é nesse já. Ele diz que Ele é o Deus do agora, do já. Então, queridos, que nessa noite eu sempre gostaria, pastor Júlio, de vir aqui e trazer uma palavra assim, ó, recebe. Mas eu vou falar como Pedro, lá na porta. Aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Levanta, olha o termo, levanta. Toma a tua cama, rapaz, e anda, moça, anda. Vai ser feliz, vai fazer gente feliz em nome de Jesus. Para com esse negócio para com isso. Deus não chamou você para uma vida de lágrimas. Deus chamou você para uma vida de júbilo, de festa. Está vestindo saco, está vestindo cinza, está caído, está prostrado. Jesus quer derramar óleo do santo, óleo do renovo, óleo da alegria, óleo do gozo. Come e se alimenta. Senhor, não há outro, Deus, não há outro como tu. Não há outro, Senhor, em que podemos confiar. Não existe outro nome, Senhor, em que podemos interceder junto a Deus. Não existe outro nome que pode abrir as portas. Senhor, não há outro nome que possa, Senhor, nos conduzir ao Santo dos Santos. Não existe, Senhor, outro sangue que possuir a herança de Deus. Não existe Não existe outro evangelho, porque Paulo escreve, se é pregar um outro evangelho diferente do que aquele que nós vos ensinamos, rejeitai e seja maldito. Deus, tu sabes, tu nos conhece, tu nos sonda, tu nos esquadrinha. Tua palavra diz que tu tem uma espada, Senhor, que ela é tão afiada, que ela divide junta de medula, espírito, de carne e de alma. Senhor, tudo sabe, tudo. Não há nada em nós que passe, Senhor, que escape do teu conhecimento. Senhor, nós vamos te pedir nesta noite, Espírito Santo de Deus. A tua palavra diz, bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Espírito Santo, venha mudar o nosso coração, venha mudar a nossa natureza. Deus, eu te peço nesta noite, começa a fazer uma obra de resgate em nós, começa a avivar. Deus, eu peço para Timóteo, aviva o fogo que há em ti. Senhor, começa do teu Espírito Santo, embora, e que a chama te deu nesta noite. Oh Deus, Pai, nós temos necessidades, nós temos, Senhor, tantas petições, nós temos te suplicado. Pastor Celso e o pastor Júlio dizem aqui, há tanta gente esperando há tanto tempo que deixou até de querer, mas querido, nesta noite, nós queremos te pedir, Senhor, enche o nosso coração de prazer, para pelo menos a partir de agora, buscar o interesse do Rei. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu me disponho a fazer. Eu pães, eu quero multiplicar, Senhor, em nome de Jesus. Estão indo embora sem alimento, sem pão, eu tenho que dar peixe, eu tenho que dar água, eu tenho que o Espírito Santo, ninguém, Senhor, que faça para ti, fica sem receber 100 vezes mais. Jesus, o meu pânico, o meu medo, do pastor Júlio, do pastor Celso, é que algum de nós possa ser encontrado no caminho, como aquela figueira foi encontrada por Jesus, cheia de folhas, vistosa. E ela dizia assim, eu estou no tempo de fruto. E ele teve fome, e ele foi ali, procurou e não achou. Ele disse,
Você não vai nunca mais fazer nada. Você só tem aparência. Ai, Espírito Santo, que o Senhor, nos encontrando pelo caminho, nos encontre com as mãos cheias, com o coração transbordante de alegria. Espírito Santo, como nós aprendemos nos grupos de estudo, maravilhosa em Coríntios, Senhor, eu me fiz gastar, eu me deixei gastar, eu pelas almas, ainda que amando menos. Ai, Espírito Santo, eu não posso ver, Senhor, o inferno inchado, meus amigos passando por necessidade, diversas camadas, setores, espiritual, financeiro, e eu não posso dizer o seguinte, eu não posso ser como aquele sacerdote que passa ao largo, porque eu não posso tocar no morto. Jesus era mais santo que qualquer profeta, que qualquer sacerdote, ele tocou para mudar a vida. Ai, Espírito Santo, habita poder em nós. É o dunamis de Deus, é o poder em ação. Não é para mérito nosso, é para a grandeza do teu nome. Não é para, Senhor, trazer vanglória, graça para o vaso, que o vaso é barro. Mas o adorno é Deus, o adorno é de Jesus. Ai, Espírito Santo. Eu sempre peço, não permita que a gente escute, que a gente seja alimentado aqui, Senhor, com comida tão boa. E que a gente, quando saia, quando ao fechar dessas portas aqui, tudo saia. Como um vapor, que vem, que passa. Jesus, nós temos que ser terra boa. Jesus, sabe por quê que eu creio, Deus, muita coisa está parada na nossa vida. Tá, Senhor, entrou numa inércia, Senhor, não anda, não se movimenta, porque Deus também parou de se movimentar, porque Ele só está pedindo, na hora que tu andar, eu ando contigo, na hora que tu for, eu vou contigo, na hora que tu fizer, eu também faço contigo. Sabe por quê? Porque Deus é mau? Não, é porque Deus quer nos dar a graça de dizermos, eu sou eu sou agente de misericórdia. Deus habita em mim. Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Arranca, Senhor, do meio de nós toda a preocupação, Jesus. Toda angústia, todo medo. Paulo diz para Timóteo, nós recebemos o espírito de ousadia, não de temor, não de pânico. Covid não vai tirar a sua paz. Pelo contrário, ele vai dizer assim, agora mais firme estou na tua presença. Quem dera Covid, eu sei Covid com a existência dele, eu sei a existência dele, Senhor, jamais pensaria por um minuto, um segundo, milésimo de segundo, em te trocar. Tem gente que adorou aqui conosco, tem gente que subiu no altar conosco, tem gente que tomou da Santa Ceia conosco, tem gente que já, queridos, passou pelas águas do batismo, do arrependimento dos pecados e hoje voltou para lá. Querido, se você nesta noite está nos ouvindo agora, volta. Querido, se você esteve aqui, se você tomou da Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de Cristo, se você se emocionou, se você sentiu mudança na sua vida com louvor, se você, a palavra de Deus mudou a sua vida, volta, mas volta rápido. Ah, mas a Sal e Luz, não estou falando para você voltar para Sal e Luz. Eu estou falando para você voltar para Jesus. Ah, eu não me encaixo na Sal e Luz. Gente, tem igreja de tudo quanto é tipo, mas volta. Estenda suas mãos aqui para frente. Fala assim com Deus, Deus, sou eu. Alabanda Cheves. Senhor, toda paralisia das minhas mãos, o Senhor arranca agora. Senhor, começa a derramar unção. Começa a derramar unção, Senhor, que vivifica.
que transforma, que edifica. Senhor, começa a tirar toda, Senhor. Ah, Deus, a tua palavra diz que o Senhor Jesus de repente encontrou um homem com a mão mirrada, encolhida, e ficaram ainda falando, será que é certo ou não curar no sábado? Estenda a sua mão. E ele, ninguém falou nada, mas também ninguém fez nada. Ele falou assim, levanta a tua mão. Falou para o homem que não podia, né, trazer a mão. Entrega a sua mão. Aquele homem falou, agora você está curado. Mão mirrada, raquítica, todo andar cambaleante, Senhor, toda, Deus, cansaço espiritual. Deus, eu te peço nesta noite para dizer o que Caleb diz para Josué, há 40, eu agora 45 anos estou e vou correr mais ainda. Alguém que estava como Elias, cansado, exausto, triste, se sentindo solitário dentro de uma caverna. Elias, sai da porque, Senhor, eu creio que nesta noite a comida fortificada, suplemento vital. Espírito Santo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu és o mais doce. Tu és o meu amor. Tu és o meu carinho maior. Jesus, nos agradou muito estar na tua presença hoje. Senhor, como eu sempre digo, não nos lance na pilha dos inúteis, mas que o nosso coração seja igual ao teu coração. Bondoso, afável, carinhoso. Oh Deus, toma a igreja Sal e Luz nesta noite. Eu venho te pedir, Senhor, que haja unidade, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, uma mesma fé, uma mesma cooperação, uma mesma comunidade, Deus, para que possamos, Deus, verdadeiramente fazer a tua vontade. Senhor, eu te peço mais uma coisa, ao despedir-nos, Deus, nesta noite, vem conosco, Jesus, para a nossa casa. A ti, Senhor, a honra, a ti, Senhor, a glória, e por toda eternidade entoaremos junto com os santos, adorando o Cordeiro, adorando o Leão da tribo de Judá e dizendo: Santo, Santo é o nosso Deus. Amém? Uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus, amém? Ô Senhor. Esse Jesus que nós amamos, né? Rapaz, quantos minutos de pregação? Meia hora? E Jesus foi apresentado aqui para aqueles que não conhecem Ele. E Jesus foi reapresentado Ele, para que nós possamos entender Jesus na nossa vida. Amém? Por acaso tem alguém aqui nesta noite que não tem Jesus ainda no seu coração e quer aceitar Jesus nesta noite? Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, Senhor, porque podemos sentir, Senhor, a tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Podemos sentir, ó Pai, habitando entre nós nesta noite, Senhor. Quão bom é sentir a tua presença no meio da igreja. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toma cada vida aqui, ó Pai amado, ó Pai querido, e abençoa, Senhor. Toma aqueles que estão nos assistindo e aqueles que ainda vão nos assistir, ó Pai, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, possa nos levar a guardar depois. Nos dê descanso, Senhor, uma noite na tua presença, um despertar amanhã, ó Pai, te adorando e te glorificando e bendizendo, ó Pai.
nos dê um final de semana, ó Pai amado, abençoado por Ti, Senhor. Senhor, domingo, ó Pai amado, se comemora, ó Pai, o Dia dos Pais, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tocar em cada família, ó Pai amado, ó Pai querido, ó Pai, e que em nome de bênção, ó Pai, para a honra. Senhor, muito obrigado, ó Pai amado, ó Pai querido, por tudo aquilo que tem feito no meio de nós, ó Pai. Nesta hora também, ó Pai, eu venho entregar todos os pedidos de orações que aqui se encontram, ó Pai. Pai amado, ó Pai querido, em especial também eu venho, ó Pai, orar nesta noite, ó Pai, pela mãe do Renato, ó Pai. Que o Senhor possa estar visitando aquele leito, ó Pai, fazendo a tua obra. Que o Senhor possa estar tocando ali, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, o Seu nome possa ser glorificado mais uma vez naquela família, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, aquele Jesus, amém? E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor e a ação do Espírito Santo possa ser conosco hoje, com a sua voz, amém. Boa noite, igreja.